O único objetivo de deixar para meus netos e bisnetos, futuras gerações e amigos, resolvi escrever um levantamento de alguns dados sobre a minha trajetória de vida desde meu nascimento. Nem todos os dados se conseguem, porquanto na época em que nasci, não havia, além do costume de se tirar fotos, a tecnologia de filmadoras, copiadoras, projeções, registros diários, etc. Alguns dados foram conseguidos com muita dificuldade, relembrando histórias de minha mãe e de minha avó portuguesa, analfabeta, que emigrou para o Brasil em 31 de outubro de 1910. Nasci em 14 de julho do ano de 1937, mas somente foi registrado em 10 de agosto desse ano, em virtude de que naquela época se pagava multa quando não se era registrado na data correta, num determinado prazo. Essa é a história que minha mãe me contou. E meu pai, que me registrou, compareceu ao cartório somente na data de 10 de agosto e, logicamente, não quis pagar a multa. O local de meu nascimento foi na rua Doutor Sardinha, número 135, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, local de residência de meus pais, tendo nascido de parto normal, com assistência de uma profissional que na época era denominada parteira. Meu pai, na época de nascimento, era motorista profissional, exercendo sua atividade em caminhão, caminhoneiro, portanto, tendo depois sido motorista de ônibus e mais tarde motorista de táxi. Minha mãe ajudava-o nas despesas de casa, lavando roupas para fora, e depois trabalhou como costureira, alinhavando calças, camisas e paletós para uma alfaiataria. A origem do meu nome, como me foi relatado por minha mãe, foi sugestão de minha avó, de nome Ambrosina dos Santos Rocha, mãe de meu pai. Ela sugeriu que o meu nome fosse Carlos, seguido do nome de meu pai, que era Magno dos Santos Rocha. Por uma incrível coincidência, além de ter esse nome, nasci no dia 14 de julho, o dia mais importante da história da França, quando ocorreu a Revolução Francesa. E Carlos Magno foi o nome do grande imperador franco-romano, que foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, em 25 de dezembro de 800, em Roma. Aliás, a coroação se realizou no Vaticano, motivo pelo qual consta na Igreja de São Pedro uma estátua em sua homenagem, idêntica à que tem em frente à Igreja de Notre-Dame de Paris. E na Capela Sistina, no Vaticano, também tem um quadro pintado com seu rosto. Não me recordo quando mudei para a casa de meus avós, onde meus pais construíram um barraco mesmo, feito de pau a pique, com barro e bambus, no grande terreno íngreme que eles, meus avós, possuíam no fundo da casa. Minha avó Maria Teresa, na época, já era casada com seu segundo marido, também português, de nome Anacleto Franco Costa, com quem teve um filho de nome Carlos Franco Costa, a quem chamávamos de tio Carlinhos. Antes, ela foi casada, primeiro casamento, com um português, que creio veio junto com ela para o Rio de Janeiro, Brasil, em 31 de outubro de 1910, no navio Tijuca, de nome João dos Santos, nascido como ela em Velar Seco, Vinhais, Bragança. Eles se casaram no Rio de Janeiro no ano de 1912. Com ele, ela teve o seguinte filho: Walter dos Santos, Almerinda dos Santos, Secundino dos Santos, Iracema dos Santos, Clemilda Maria dos Santos Rocha, que é a minha mãe, e Holanda dos Santos e Olga dos Santos. Por coincidência, todos dois com quem minha avó Maria Teresa se casou trabalhavam no Cais do Porto do Rio de Janeiro. O primeiro, João dos Santos, como feitor, e o segundo, Anacleto Franco Costa, como estivador. Lembro-me com muita satisfação de como comiam muito bacalhau, azeite e outras especiarias portuguesas que eles compravam, como vinhos, etc., com preços módicos no reembolsável do Cais do Porto. Tinha conhecimento quando criança que meu avô João dos Santos tinha falecido, mas não sabia como. Somente fui tomar conhecimento do fato após muita busca de dados a respeito de meus avós. Nos arquivos do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, descobri quando e como minha avó, Maria Teresa, chegou ao Brasil. E na Biblioteca Nacional, consegui descobrir notícia publicada no Jornal do Brasil que meu avô João dos Santos faleceu em 18 de abril de 1929, num acidente do trabalho no Cais do Porto,
quando foi atingido por um guindaste na altura do quadril, tendo sofrido várias fraturas graves no dia 17, anterior ao seu falecimento. Chegou a ser atendido na antiga Casa de Saúde Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, mas não resistiu aos ferimentos. Minha mãe, Clemilda Maria Santos Rocha, na época tinha 12 anos de idade. Ela nasceu em 20 de julho de 1917. E o falecimento de seu pai, por certo, a abalou bastante, tendo repercussões na idade adulta, o que somente agora compreendo das suas atitudes bipolares. Durante o período que morei no barraco, no quintal de casa de meus avós, me recordo que estudei numa escola primária, na rua Dr. Mário Viana, em Santa Rosa, Niterói, próximo à rua Souza Soares, de cujo nome não me recordo. Mas me recordo bem que tinha um ensino de excelente nível, tinha dentista na escola, e foi, por certo, uma base educacional que muito me ajudou. Recordo-me que tinha que carregar água em latas, quando a cisterna da casa de meus avós não recebia água da chuva. Essa água que carregava era retirada de um poço artesiano coletivo, na parte de baixo da ladeira onde era situada a casa de meus avós. Recordo-me de uma infância bem pobre, mas apesar disso, digo como na música gravada para Ataúfo Alves. Eu era feliz e não sabia. Andava descalço, jogava futebol em campos pelados, sem grama e alguns com pedrinhas e lama. Era a famosa pelada, nome dado ao futebol de várzea na época. Chegava à minha casa cheio de cortes, ferimentos os mais diversos nos pés e pernas. Levava aquela bronca de minha mãe, enquanto meu pai ria de minhas peripécias. Aliás, eu joguei futebol em Niterói, Rio de Janeiro, por muitos anos, chegando até jogar muitas vezes no estádio do Caio Martins, por empresa do bairro de Santa Rosa, que efetuava torneios, e também pelo Cruzeiro do bairro do Pindotiba, que participava da primeira divisão de Niterói. Não tinha aparelhos de videogames, TV, DVD player, enfim, não tinha nada, a não ser um rádio bem antigo, e a brincadeira era jogar bola de gude, jogos de futebol de botão, soltar cafifas, hoje chamada pipas, ficar descambida, corria e ficava escondido, tipo, 31 de janeiro lá vou eu, me escondendo nas árvores. Era divertidíssimo. Dançava muito em clubes e festas na casa dos meus avós, dançando com as primas, na maioria das vezes, quando não apareciam mais algumas amigas. Quanto ao futebol, relembro que minha mãe dizia que meu pai foi um grande jogador, tendo jogado em times da primeira divisão de Niterói, junto com meu tio Dino, denominado Profeta, e foram inclusive chamados para jogar no Vasco da Gama. Mas não se concretizou esse sonho deles, em face de contusões ocorridas que os prejudicaram sensivelmente. Mas quem jogou também muito bem futebol foi meu irmão Elani, que residiu em Campos, casado e com 2 filhas, Danusa e Magno, tendo sido inclusive alcunhado de Zizinho. Zizinho, para quem não sabe, foi um grande jogador de futebol do Brasil, tendo jogado na seleção do Brasil muito tempo, e atuou naquela frustrada Copa do Mundo de 1950, onde depois de tantas goleadas nos adversários, e onde Zizinho se destacou até no jogo final, perdemos para o Uruguai por 2-1, quando precisávamos apenas do empate. Comecei a trabalhar bem cedo, logo após a mudança para a Vila Pereira Carneiro, em Niterói, onde meu pai foi trabalhar como motorista de caminhão de mudança da empresa do senhor Atalaí. Lembro-me que aos 11 anos de idade já estava trabalhando num pequeno armarinho. Esse era o nome que se dava a uma pequena loja que vendia bijuterias, pequenos objetos tipo grampos para cabelo, rendas, tecidos, etc. Trabalhava de calça curta e de chinelo. Creio que foi no ano de 1949, quando comecei a estudar no Colégio Plínio Leite, colégio particular, e o pagamento das minhas mensalidades escolares era efetuado com trabalho que minha mãe arrumou para mim no próprio colégio. Trabalhava na cantina na parte da manhã e estudava à tarde. Gostava muito de trabalhar nessa cantina, onde fiz muitos amigos, além da minha turma da classe, estendendo, portanto, essa amizade para quase todos os alunos do colégio. Emociono-me ao relembrar que era querido pelas inspetoras, entre as quais 2 de nome Liede e Norma, e também pelo diretor-presidente do colégio, o Dr. Plínio Leite e suas filhas, também diretoras e professoras, uma de nome Leia, outra irmã cujo nome não me recordo agora, e seu filho chamado de Plininho,
apesar de seu enorme tamanho. Nessa época, meus irmãos, Elaine e Marilene, também trabalhavam e ajudaram a comprar geladeira, toca-disco e, mais tarde, em 1950, a primeira TV em preto e branco. Após o ginasial, 4 anos na época, comecei a fazer o curso de técnico contabilidade. E apesar de meu sonho sempre ter sido de estudar medicina, não pude fazer devido à necessidade de trabalhar para ajudar a meus pais que necessitavam de parte do nosso salário. Na época comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, emprego arrumado por meu pai, que tinha uma amizade muito boa com o deputado federal Afonso Celso Ribeiro de Castro, deputado por Campos, Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o deputado Afonso Celso de Niterói, que era socialista radical e participava de agitações, etc. Ressalto esse fato, uma vez que muitas pessoas acrescentavam o nome do deputado, amigo de meu pai, confundia com esse outro. Minha formatura aconteceu em 1958, como técnico em contabilidade. Em 1960, graças à amizade com o político acima citado, meu pai conseguiu minha nomeação em caráter interino, por portaria assinada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, para o ex-EPTEC como técnico em contabilidade. Aliás, com a sua humildade, não sabia que podia ter pedido para que eu fosse nomeado como tesoureiro, que era o melhor cargo na época. Mas não consegui tomar posse, em face de restrição determinada pelo presidente eleito, Dr. Jânio Quadros, que cancelou quase todos os atos de nomeações, quando eu já tinha inclusive feito todos os exames médicos e havia sido expedido o ato de designação para minha posse. Começou então a minha via crucis. Desempregado durante quase um ano lutando com a intermediação do deputado estadual e almirante Heleno de Barros Nunes, que, a pedido do deputado federal Afonso Celso, assumiu minha luta e, graças ao seu empenho, consegui, em maio de 1961, tomar posse no ex-EPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte de Carga. Por coincidência, o Instituto de Previdência, ao qual era afiliado meu pai, na cidade de Niterói. Após trabalhar na divisão de benefícios, nesse setor de manutenção e concessão de pensões, aposentadorias, auxílio-doença e no setor de acidente de trabalho, o que eu não me satisfazia, por conta achava certamente que, devido ao meu cargo de técnico de contabilidade, deveria trabalhar na divisão da contadoria estadual, consegui com alguma luta ser designado para essa divisão. Depois, muitos anos mais tarde, é que enxerguei como foi excelente ter trabalhado em concessão de benefícios, pois me deu um conhecimento que foi muito útil para os cargos para os quais fui nomeado posteriormente. Com pouco tempo de exercício na Contadoria Estadual da EPTEC, fui designado substituto do contador estadual no estado do Rio de Janeiro. Apesar de existir naquela divisão vários funcionários com mais tempo de serviço do que eu, o que por certo foi motivo de orgulho, causado pela minha origem pobre e minha luta para estudar. Apesar de ter entrado na Previdência Social pelo chamado pistolão, tive que me submeter a concurso público, que foi determinado logo um ano após minha nomeação por decreto do Presidente da República, para todos que tinham sido nomeados interinamente. Graças a Deus, consegui passar com ótimas notas, nas quais, no cargo para o qual tinha sido nomeado, de técnico em contabilidade. Na Contadoria Estadual do EPTEC, efetuei muitas viagens pelo estado do Rio de Janeiro para verificação de prestação de contas na área contábil em todas as agências, o que mais uma vez contribuiu para, além de aumento de conhecimento, fazer muitos amigos, colegas da Previdência Social e também residentes locais, pois eu comparecia a todos os eventos e bailes que se realizavam nessa cidade por onde a gente passava. Creio que por esse motivo é que fui convidado para ser o representante do EPTEC, junto à Associação dos Previdenciários do Estado do Rio de Janeiro, entidade que ajudei a fundar com sede em Niterói. Na primeira diretoria dessa entidade, fui designado como primeiro secretário. Tinha representante de todo o Instituto de Previdência, IAPTEC, IAPI, IAPM, IAPC e IAPB, na diretoria. E fazendo uma ressalva, nessa ocasião, tive a oportunidade de conhecer aquele que se tornou um grande amigo meu, funcionário do IAPI, Rui Faria, que alguns anos mais tarde fez parte do famoso conjunto vocal MPB4.
Nessa época participei de muitas serestas na praia de Caraí, em Niterói, Rio de Janeiro, apenas assistindo, é claro, pois sempre fui totalmente desafinado, onde o Rui com seus amigos Gerard, Dario Seixas e Gilberto entoavam lindas canções românticas, a maioria delas em espanhol, como É o Dia que Me Queiras, La Barca, Perdida, Contigo Aprendi, etc. Incrível como Rui, que cantava boleros e muito bem, passou tempo depois a fazer parte do MPB4, criado na Faculdade de Direito de Niterói, onde ele estudou junto com alguns ou todos os componentes desse conjunto, cantando músicas populares e muitas de protestos ao status quo da direita radical, todos jovens com ideais socialistas e de proteção aos direitos humanos. Em dezembro de 1963, a nossa entidade de classe, numa reunião com o deputado federal pelo estado da Guanabara, Leonel Brizola, na qual eu estava presente, conseguiu convencê-lo a levar nosso pleito ao presidente João Goulart, de extensão da gratificação de Natal para os servidores, 13º salário que já tinham os trabalhadores pela Lei 4.090 de 1962. Em pouco tempo após essa nossa reunião, o presidente João Goulart assinou o decreto número 53.506, de 18 de janeiro de 1964, que concedia a famosa, chamada na época, natalina, gratificação de Natal, para os servidores públicos dos Institutos de Aposentadorias e Pensões e do SAPS, Serviços de Alimentação da Previdência Social, e a partir do ano de 1963. Esse feito considero uma das maiores conquistas da qual tive a honra de participar. O presidente João Goulart governou de 7 de setembro de 1961 a 1º de abril de 1964, quando foi deposto por um golpe militar, hoje amplamente noticiado, que foi com apoio dos Estados Unidos e forças conservadoras, face às suas reformas de base, que foram os decretos que beneficiavam não somente a população pobre, mas também a própria soberania de nossa nação, como congelamento de aluguéis, de preço, restrições à remessa de lucro das empresas nacionais, obrigando-os a reinvestir no Brasil numa maior proporção, desapropriação de terras improdutivas situadas às margens de rodovias e ferrovias, de propriedade de estados, municípios e de particulares, e outras que eram destinadas apenas à especulação imobiliária, praticamente abandonadas, enquanto milhares de pessoas não tinham de morar e sobreviver. Fato que não se modificou muito até a data de hoje, quando escrevi essa minha biografia em ano de 2011 também, e também acho que até agora. Mas por participar dessa entidade, lutando para melhores condições para os servidores da Previdência Social e também para os segurados, me vi envolvido em situações que quase me levaram ao exílio após o 31 de março de 1964, quando, ficando contra o golpe que derrubou o presidente João Goulart, enviei telegrama para todas as agências da Previdência Social em 1º de abril de 1964, solicitando o fechamento e greve de todas as agências, em apoio ao presidente que tinha sido eleito pelo povo legitimamente. Mais detalhes darei adiante, em capítulo destinado ao ano em que fui intimado para responder ao IPM, Inquérito Policial Militar. Praticamente após a deposição do presidente João Goulart, a nossa associação de classe se dissolveu. Continuei então me dedicando exclusivamente às minhas funções na contadoria estadual de IAPTEC, onde fiz uma amizade intensa e era conhecido de todos os funcionários que lá trabalhavam, além de ser muito procurado pelo segurado, muitos dos quais colegas do meu pai, motorista de táxi, que pediam minha orientação e minha intercessão e acompanhamento de seus pedidos na divisão de benefícios. Residia com meus pais e irmãos nessa época, na rua Visconde de Uruguai, próximo à rua Saldanha Marinho, onde me recordo de grandes amigos, como Beto, Geraldo Ramon, Carlinhos, Paulo, Vicentinho, Portinho, Magali, Sueli e tantos outros. Participamos de muitos carnavais juntos, e formamos inclusive o Bloco dos 100 amigos, onde saímos de Nero, amarrando lençóis no corpo, galhos de samambaia na testa e de tamancos marcando o ritmo no chão. Éramos todos frequentadores assíduos do Clube Candorri Futebol Clube, de onde éramos sócios, e
também frequentava muito o Clube de Regatas Icaraí, Clube Maitá no Barreto, Clube Vila Laje e Clube Mauá, em São Gonçalo. Sempre participando de muitos bailes, já era conhecido nesse tempo um pé de valsa. Mudamos-nos para um apartamento alugado, em virtude que a casa onde vivíamos antes, na Vila Pereira Carneiro, Ponta da Areia, foi vendida. Aliás, todas as casas que pertenciam à vila do Conde Pereira Carneiro. E meus pais não puderam comprar, apesar da grande facilidade oferecida para quem já era inquilino. Lembro-me bem que a entrada para a compra da casa era de pequeno valor, e que meus pais, principalmente minha mãe, tentaram um empréstimo com o proprietário da empresa, onde meu pai trabalhava como motorista. E não conseguiu, o que gerou um mal-estar. Compreensível, porque meu pai era um dos melhores empregados e a esposa do proprietário era, inclusive, madrinha de minha irmã Marilene, tendo lutado junto ao marido que possuía condições tranquilas para emprestar e não o fez. Meus pais ficaram muito magoados, considerando ainda que a casa é uma excelente propriedade, de 2 andares, com amplo quintal, 3 quartos, 2 banheiros, escada para o 2º piso, toda em madeira de jacarandá. Enfim, uma casa que anos depois se valorizou de forma extraordinária e quem comprou revendeu com muito lucro. Tivemos conhecimento que alguns amigos vizinhos venderam e com a renda obtida compraram 2 apartamentos em Niterói. Vejam bem como se sentiram eles com essa frustração, por falta de ajuda de quem possuía condição para auxiliá-los e até descontado o salário de meu pai o referido empréstimo. Depois, nós mudamos para a rua Marquês do Paraná, no bairro de São Lourenço, em Niterói, para um apartamento alugado. Faz também a venda do apartamento da rua Visconde Uruguai, onde teríamos que sair. No ano de 1965, aconteceu meu casamento com uma jovem que morava no bairro do Fonseca, no final da rua Rio Haddad, em Niterói, de nome de Nete Peçanha, a quem namorava já há 7 anos, de origem pobre, que trabalhava no laboratório de medicamentos, para ajudar a sua mãe, viúva, de pouco recurso, que inclusive também lavava roupa para fora, como se dizia antigamente, para sobreviver. Separamos-nos em 1981 e nós divorciamos no ano de 1998. Quando casados inicialmente, fomos morar no bairro da Engenhoca, no apartamento cedido por sua prima, com aluguel bem módico. Mas logo depois, em junho de 1965, fui nomeado para chefe da agência de EPTEC em Barra Mansa, agência que tinha sob a jurisdição a cidade de Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Barra do Piraí, Vassoura, Mendes e Angra do Reis e Paraty. Tenho como ótimas recordações as boas condições, o paradoxal que possa parecer a muitos, que deu o regime militar para melhor atendimento na Previdência Social. Na época, tínhamos como presidente da República o Marechal Castelo Branco e como ministro de Trabalho e Previdência Social, Dr. Arnaldo Lopes Susequinte, que deu amplas delegações de poderes para os delegados regionais do Estado, os que, por sua vez, estenderam a nós, chefes de agências, permitindo que autorizássemos nos próprios locais de contratação de médicos, dentistas, laboratórios, hospitais, além de alugar melhores instalações ou construções de posto médico e sede de agência. Isso possibilitou que aumentássemos o número de médicos em Barra Mansa de apenas 4 para mais de 30 em várias especialidades, e nas demais cidades que não tinham nenhum médico, como Barra do Piraí, Piraí, Vassoura, Mendes, Angra do Reis, Paraty, contratamos todos os especialistas que existiam em cada cidade, tendo ainda efetuado contrato para atendimento geral com todos os hospitais, laboratórios e clínicas de exames complementares existentes. E mais importante ainda para a época, as autorizações de atendimento eram permitidas nos consultórios particulares dos próprios médicos, e o controle era efetuado por preenchimento de um formulário no consultório médico, com o número de matrícula e assinatura do segurado, ou responsável por ele. Para verificação e controle contra fraudes, era efetuado pelos funcionários do setor de assistência médica uma checagem por amostragem, isto é, para cada quantidade de atendimento, eram verificadas as matrículas do segurado e respectivas assinaturas, que eram confrontadas com a ficha de inscrição no percentual de 30%, aleatoriamente. Que nessa área tivemos um atendimento na assistência médica muito melhor do que ocorreu posteriormente, e creio até hoje.
Enfim, o segurado era atendido como hoje é atendido o paciente de plano de saúde, ou até melhor. Não posso deixar de louvar a atuação do ministro do Trabalho e Previdência Social no regime militar, muito criticado por muitos que não conheceram de perto, pelo menos, o que se podia fazer e foi feito nessa área social. Em face dessas delegações de poderes, e o que me foi permitido fazer nessas 7 cidades abrangidas pelo atendimento previdenciário da EPTEC, além de várias publicações, com elogios, modéstia à parte, nos jornais de todas essas cidades, fui convidado pelos vereadores, principalmente de Barra Mansa, a me candidatar a prefeito daquela cidade. Rejeitei o convite, porque a política não me entusiasmava e mesmo realmente tinha muitas restrições a respeito dos objetivos políticos de muitos. Esses fatos, citados nos parágrafos anteriores, por certo valeram muito para me auxiliar no que relato a seguir. E por isso fiz questão de colocar, não com o objetivo de honrarias e glórias, mas por certo para a demonstração de como meus atos em prol de uma previdência social com bom atendimento na época do regime militar me livraram de seríssimos problemas na minha vida pessoal e familiar. Porquanto, logo após a fusão dos Institutos de Previdência Social, quando da criação do NPS, onde o agente do ex-EPI na época, meu amigo Alberto Macedo Leal, de saudoso memória, assumiu a função de agente do NPS em Barra Mansa, que passou a jurisdicionar somente mais a cidade de Volta Redonda, e eu assumi o cargo de assessor de arrecadação e fiscalização no ano de 1965. Fui chamado por ele e tomei ciência de um telegrama passado por um militar da Marinha, almirante, cujo nome não me recordo, presidente de um IPM, Inquérito Policial Militar, estimando-me a responder como indiciado no inquérito no Ministério do Trabalho e Previdência Social, no Rio de Janeiro. Apavorado, esse seria o real termo, fiquei. E somente pensava no que faria da minha vida e da minha família. Na época, tinha somente uma filha, nascida em Niterói, dia 25 de maio de 1966, mas criada até os 4 anos em Barra Mansa, de nome Carla. Tão aturdido me encontrava que pensava se não seria nenhuma alternativa me asilar em alguma embaixada, até que, ajudado por Deus, lembrei-me do amigo do deputado federal Afonso Celso, que conseguiu resolver minha admissão na Previdência em 1961, o deputado estadual e almirante Heleno de Barros Nunes, irmão do almirante Adalberto de Barros Nunes, que tinha muito prestígio junto aos militares, tendo sido inclusive mais tarde no governo Médici, ministro da Marinha. Telefonei para ele, que residia no Rio de Janeiro e possuía também uma granja em Teresópolis, e relatei o acontecido. Ele, a quem deu o nome do almirante responsável pelo EPM, me aconselhou muita calma e que em poucos dias me telefonaria. De fato, poucos dias depois, recebi seu telefonema informando que tinha efetuado contato com o almirante responsável pelo EPM e que, pelos fatos a ele relatados, não tinha eu razão para ficar tão assustado, pois havia muitos elementos no processo que até poderia dispensar o seu pedido e suas considerações elogiosas a meu respeito. Curioso por suas declarações, mas mesmo assim assustado e bastante nervoso, compareci à presença do almirante na hora marcada. Lembro-me como se fosse hoje, que logo ao chegar fui atendido pela secretária do almirante, uma senhora muito gentil, que, notando meu nervosismo, fez questão de dizer que eu não tinha nada a temer, que podia ficar tranquilo, pois o almirante tinha boas recomendações a meu respeito, além de citações elogiosas publicadas nos jornais, e eu apenas iria responder a poucas perguntas para que o processo fosse devidamente arquivado com a graça de Deus. De fato, logo ao entrar na sala, o almirante me recebeu muito educadamente, o que eu não imaginava, pelo que se falava dos inquéritos policiais militares na época. Mostrou-me então um processo enorme, com muitas páginas, que constava todos os meus dados desde a data de meu nascimento. Minha vida toda estava ali naquele processo. Fez-me perguntas a respeito do motivo pelo qual passei telegrama por mim assinado em 31 de março de 1964
solicitando o fechamento de todas as agências da Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, em nome da Associação dos Previdenciários do Estado, conforme relatei anteriormente. Respondi que eu fiz porque era secretário da associação e a diretoria em reunião decidiu que fosse expedido o telegrama daquele teor em apoio ao presidente da República eleito e que não imaginavam nem achavam que ele estaria dando uma guinada para a anarquia ou autoritarismo sectário. Que nossa associação não admitia a anarquia, nem o autoritarismo de qualquer parte, nem de direita nem de esquerda, e que ela foi criada para lutar por melhores salários para os servidores da Previdência Social, para a confraternização de Natal, aniversários, bailes, torneio de futebol, e que tínhamos conseguido com o presidente João Goulart a gratificação de Natal, que os trabalhadores já tinham, e que por isso, consequentemente, teria tido algum peso no nosso apoio. Ao dizer também que a nossa diretoria era politicamente heterogênea, pois tinha um colega na diretoria de diversas linhas políticas, e não somente opositores, ele me respondeu que todas as informações ele já tinha conhecimento, pois constavam as informações de todos os diretores no processo. O almirante, após me ouvir, me disse as seguintes palavras: rapaz, você é muito novo e não pode se deixar levar por idealismos radicais. Tens uma filha e pelo que você realizou após a Revolução de 1964, nos cargos pelos quais passou e ainda exerce, conforme todas as publicações que tem nesse processo, está livre de sofrer qualquer punição. Eu vou mandar que vá, mas procure de hoje em diante cuidar mais de sua família e continuar com seu trabalho na Previdência Social, esquecendo a politicagem. Na página onde se encontravam os telegramas, pude ver que quem tinha me denunciado, entregando essa correspondência, foi um funcionário que era chefe da agência do EPI de Nova Iguaçu, na época, 1964. Foi decepcionante saber que fui denunciado por um colega dedo duro, que tinha se beneficiado de muitas conquistas nossas, principalmente a gratificação de Natal. E eu estive a ponto de perder o emprego e ser preso por essa assinatura, depois de tanta luta representando os colegas. Não sei se segui muito o conselho dele, pois durante toda a minha vida continuei lutando por ideais de cunho socialista, porquanto considero principalmente que a educação e a saúde teriam que ser totalmente gratuitas, inclusive com dentistas e médicos nas escolas, conforme era quando estudei na escola pública no curso primário e em colônias agrícolas. E a habitação teria que ter um cunho mais social, com redução de aluguéis, construção de mais habitações populares, não se permitindo a exploração que se faz nessas áreas e a exploração do homem pelo homem, especificamente mais nos países de capitalismo selvagem, onde impera ainda hoje uma escravidão e a busca desenfreada de poder econômico, não se concedendo vários benefícios trabalhistas ou retirando os que já existiam para os trabalhadores e servidores públicos. Após esse susto, retornei para Barra Mansa, onde continuei atuando como assessor de arrecadação e fiscalização da agência do NPS, o que me proporcionou mais conhecimentos excelentes nessa área. Em maio de 1969, fui convidado pelo superintendente do NPS no estado do Rio de Janeiro, Enio Marzulli de Lima, para assumir a chefia da agência do NPS em Teresópolis, o que foi muito bom em todos os sentidos, porquanto, além de ser uma cidade de veraneio muito bonita, o seu clima é excelente, propiciou que minha filha Carla melhorasse de sérios ataques alérgicos de asma que tinha adquirido em Barra Mansa e Volta Redonda. Após um mês residindo naquela cidade, os pediatras que a atendiam retiraram toda a medicação que ela tomava, pois melhorou totalmente das sérias crises alérgicas. Em 21 de julho de 1969, nasceu minha outra filha em Niterói, Rio de Janeiro, a quem demos o nome de Kátia. Quase que ela nasceu no dia em que o primeiro astronauta americano colocou o pé na Lua. Somente não foi porque o médico, Dr. Luiz Esteves, não quis efetuar a cirurgia na hora prevista, no dia 20 de julho de 1969, devido a querer ver na TV a chegada dos astronautas, tendo adiado a cesariana para o dia seguinte. Fomos para Niterói, tendo visto que o médico obstetra citado, o mesmo que efetuou o parto quando nasceu a primeira filha, Carla, era quem acompanhava a mãe delas,
além de que minha mãe residia naquela cidade. Eu, portanto, ficava na casa de meus pais, onde ela ajudava a dar os primeiros banhos e cuidar de suas primeiras netas. Em Teresópolis, Rio de Janeiro, fiquei surpreso com as instalações ainda pequenas da agência da NPS, e mais ainda com as péssimas condições das instalações onde funcionava o posto médico da NPS, no sobrado, sem banheiros, instalações elétricas e hidráulicas adequadas, além do que o atendimento era efetuado por somente 6 médicos. Tomei conhecimento que tinha um posto médico abandonado, praticamente caindo aos pedaços, uma ótima área, mas que não teve prosseguimento devido a uma pendência com a prefeitura municipal, que era proprietária do terreno. Procurei o prefeito, que era um médico que atendia o segurado da NPS numa casa de saúde, Dr. Valdir Barbosa Moreira, demonstrando como seria ótimo para a cidade se pudéssemos reformar aquele posto médico. Imediatamente ele caminhou para a Câmara de Vereadores um projeto que doava para a NPS o terreno onde o posto se situava, com o que concordou o Procurador-Geral da República, com a qual fiz uma grande amizade, o que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Sei que mais tarde, em outras eleições, alguns vereadores de oposição ao Dr. Valdir fizeram crítica a essa doação, alardeando que a NPS tinha uma ótima receita e poderia ter pago o terreno. Como sempre, existem políticos que não levam em conta o bem que é representado para o município, o bom atendimento médico para os seus cidadãos. Solicitamos, então, ao Departamento de Engenharia e Serviços Gerais da Superintendência Regional a ajuda necessária para a reforma daquele posto médico, ao mesmo tempo que já encaminhava o pedido para a contratação de médicos e dentistas. Ainda no ano de 1969, inauguramos esse novo posto médico do NPS, onde passaram os segurados a contar com mais de 30 médicos e com mais 6 cirurgiões dentistas, que tratamos com a devida autorização e grande apoio do nosso superintendente, Enio Marzullo de Lima. Neste posto médico, tínhamos todas as especialidades, tendo em torno de 30 consultórios, totalmente equipados, e com consultórios de pediatria decorados a meu pedido, com desenhos infantis, especificamente de personagens do Disney World. Tínhamos, além dos atendimentos da especialidade de pediatria, ginecologia, pneumologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, urologia, oftalmologia, o serviço de pronto atendimento para emergências e ainda nutricionista. Com a verificação dos problemas de pico, de maior horário de atendimento na parte da manhã, a partir de estatística e pesquisas, não importando o crescimento populacional. Havendo menor atendimento na parte da tarde, inovamos e nesse ponto fomos pioneiros na Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, com o assessoramento de um ótimo chefe do setor de assistência médica, o Dr. Rogério de Moura Estevão, criando o atendimento com hora marcada para os médicos especialistas, o que os segurados podiam fazer pelo telefone ou pessoalmente, até por intermédio de algum parente. Esses atendimentos poderiam ir até o máximo de 20 por médico. Com essa inovação pioneira no estado do Rio, consegui adequar o movimento no posto médico, retirando a carga que existia na parte da manhã e gerava desentendimentos. Com referência a desentendimentos, lembro que, ao verificar algumas poucas reclamações de segurado, antes de ter introduzido esse atendimento com hora marcada, nos jornais de Teresópolis, nos sindicatos e na associação de classe, com quem mantinha ótimo relacionamento, resolvi por conta própria, sem consulta à Superintendência Regional, criar o Conselho Comunitário de Previdência Social. Telefonei e fiz contato pessoal com Teresópolis Jornal, Gazeta Serrana, Sindicato de Empregados no Comércio, Rotary Club, Lions Club, Associação Comercial e Sindicato dos Empregados de hotéis similares de construção civil. E numa reunião com o chefe de cada setor de nossa agência, cada entidade designou um representante para o fim de que uma vez por mês nós reuníssemos na agência o meu gabinete para que cada um expusesse os problemas originários de queixa de segurados e sugestões
para aperfeiçoamento e melhoramento do atendimento da Previdência Social no município. Consequência disso, acabaram-se as queixas dos jornais, etc. Ou o representante do conselho me comunicava nas reuniões ou me telefonava quando de qualquer reclamação, ou ainda mandava o segurado que os procurava ir ao meu gabinete apresentar a reclamação. Dependendo de cada caso, eu chamava o chefe de cada setor, a quem era atinente à queixa, e procurava uma solução adequada. Mas não paramos por aí. Sempre preocupado com o atendimento, após me entender com o chefe de serviço de assistência médica, procuramos o chefe do posto de saúde de Teresópolis, do estado do Rio de Janeiro, vinculado ao governo do estado, que por consequência também era nosso médico contratado, o pediatra, Dr. José Carlos Miguens. E conseguimos, aproveitando o turno ocioso da parte da tarde naquele posto, retirar do nosso posto médico os atendimentos da área de pneumologia e de atendimento de pacientes com doenças infecto-contagiosas, que passaram a ser atendidos por nossos médicos contratados naquela especialidade nesse local. Com isso, evitamos o contato de crianças e adultos, que eram atendidos em outra especialidade no nosso posto, com pacientes portadores de doenças transmissíveis. E vale ressaltar que o local de atendimento no posto de saúde do estado era excelente, pois se situava no centro da cidade de Teresópolis. Corria o ano de 1971, quando houve autorização para efetuarmos convênio com sindicatos e associações de classe na área de assistência médica. Efetuamos convênio então com sindicatos de pequeno comércio, hotéis e similares, para atendimento médico odontológico. Também foi um atendimento bem localizado no centro da cidade. A seguir, com a fundação do SASE, Serviço de Assistência Social Evangélica, no dos bairros mais populosos de Teresópolis, o bairro de São Pedro, efetuamos um convênio para atendimento também médico odontológico. Passou então a assistência médica do NPS em Teresópolis, a contar com atendimento em vários locais da cidade, em várias frentes. Posto médico do NPS na Barra, Centro de Saúde do Estado e Sindicato no centro, e SASE no bairro de São Pedro, na Vidigueira. Não temos conhecimento de que alguma agência de Previdência Social tenha tido atendimento médico odontológico que era prestado em Teresópolis. Mas nós, eu, o chefe do setor médico, fomos adiante, a constatar problema dos atendimentos hospitalares aos sábados, domingos e feriados, dias que nossos setores médicos próprios ou contratados não funcionavam, o que ocasionava cobranças aos segurados e dependentes com reclamações. Conseguimos, após contato com nossos superintendentes, autorizar todos os atendimentos emergenciais nos hospitais contratados. Para evitar fraude, introduzimos a checagem também aleatória de um percentual que variava de 20% a 30% dos formulários criados para esses atendimentos, revisando as matrículas e assinaturas seguradas. Em algumas distorções observadas, os valores cobrados eram glosados, deduzidos, e cabia às instituições hospitalares pedirem revisão e comprovarem com meios devidos esses atendimentos, e ficavam ainda sujeitos a serem descredenciados, o que, por certo, criava o devido cuidado por parte desses hospitais. E a nossa revisão no setor da assistência médica era rígida e merecia toda a nossa confiança pela observação e coordenação que efetuava, inclusive por dados estatísticos, aumento e diminuição da demanda. Esses custos eram também observados pela Superintendência Regional, na sua diretoria de assistência médica, para onde tínhamos que encaminhar os dados estatísticos de despesa com assistência médica. Portanto, a responsabilidade nossa e de nossa chefia médica era grande na observação dessas despesas que eram auditadas na Superintendência Regional. Ressalto que ainda recebíamos a visita de inspetores das áreas de assistência médica, de arrecadação e fiscalização e de benefício, que faziam auditagens periódicas em todas as agências, o que eu sempre considerei ótimo para aumentar a responsabilidade de cada chefia em nossa agência. Bem, continuando, como eu deleguei muitas responsabilidades que me eram afetas, permitindo autorizações de pagamento assinada pelo chefe de assistência médica, notei que o cuidado com a despesa médica aumentou naquele setor, reduzindo alguns gastos. O cuidado com as despesas médicas
reduzindo-se alguns gastos. Ao contrário do que muita gente pensava na época, e muita gente pensa, a centralização de poderes não diminui despesas, porquanto as chefias se eximiu de responsabilidade, jogando todo o peso do pagamento do PAGS para a chefia da agência. A mesma coisa acontecia no setor de arrecadação e fiscalização, quando o chefe da agência era quem assinava o certificado de quitação ou de regularidade de situação das empresas. Detendo o poder, qual o agente que poderia garantir que estava tudo certo? Delegando os poderes referente a essas assinaturas, passamos a responsabilidade total para a chefia do setor de arrecadação e fiscalização. Delegamos, repito, todos os atos relativos a cada área para as respectivas chefias. Com isso, além de retirar uma carga de trabalho enorme de nossas costas, passamos a executar realmente as funções que nos cabia: coordenação, pesquisa, controle, estatística, cobrança das chefias e atendimentos também de segurado, cujos problemas não cabiam a cada setor especializado da agência. Com a fundação do Hospital das Clínicas de Teresópolis, vinculado à Faculdade de Medicina da FESO, Fundação Educacional Serra do Osório, da qual fiz parte do Conselho Deliberativo, quando sua fundação, e onde posteriormente fiz o curso de Ciências Contábeis, efetuamos mais um convênio para assistência médica geral. Ficamos então com convênio com 4 hospitais contratados em Teresópolis: Casa de Saúde Santa Maria, Hospital São José, Beneficência Portuguesa e Hospital das Clínicas. Contratamos ainda 3 laboratórios de patologia clínica e serviços de raio-x, fora os que já existiam nos hospitais. Em seguida, foi providenciada a compra de um terreno pela